No Vasco tem reforço na área, hein? Quando Johan Rojas vai ser apresentado? É a pergunta que não quer calar. André Pessoa, conta pra gente quando é, hein? Oi Mari, tudo bem? Uma boa tarde a você, a todo mundo ligado no Globo Esporte. Daqui a pouquinho o Johan Rojas vai ser apresentado. A gente fala aqui do lado de fora da sala de imprensa do CT Moacir Barbosa. Meio-campo colombiano de 23 anos, chega por empréstimo do Monterrey do México até o final do ano. O Rojas, que tem 23 anos, começou a carreira no La Equidad da Colômbia. Em 2024 foi para o Monterrey, estava emprestado ao Necaxa, também do futebol mexicano. Além da apresentação do Rojas, o executivo de futebol do Vasco, Admar Lopes, também vai falar com a imprensa. Segundo ele, o Vasco ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo Pablo Verrete e o clube está atrás de um atacante no mercado. Também vai falar com a imprensa o técnico Fernando Diniz, que deve confirmar que o time principal do Vasco deve estrear no Campeonato Carioca na terceira rodada, no clássico contra o Flamengo, no dia 21. Então, na partida dessa quinta-feira contra o Maricá e no final de semana contra o Nova Iguaçu, um time com garotos da base e jogadores que não foram utilizados no ano passado. Mari, volto com você. Valeu, pessoal. Obrigada. Lembrando que o Vasco dos Cariocas, foi quem teve a temporada mais longa, porque disputou a final da Copa do Brasil, que acabou perdendo para o Corinthians no Maracanã. Bom, Barcelona venceu o Real Madrid num jogaço na final da Supercopa da Espanha. Teve golaço do Vini Júnior de um lado e Rafinha decidindo do outro. Rafinha ajoelhado no gramado. E o primeiro abraço depois do título é do técnico Hansi Flick, do Barcelona. Daqueles abraços sinceros. Se o Flick não tivesse vindo, eu teria saído do Barça. Ele mudou tudo. Me disse que eu seria importante. É disso que um jogador precisa, confiança. O início do Rafinha no clube não foi dos melhores, não. Não fez nenhum gol nos primeiros 7 jogos contra o Real Madrid. Aí o Flick chegou, deu moral. E nos últimos 5 clássicos, o Rafinha fez 7 gols no Real. A mentalidade dele é incrível. Perdeu a primeira chance, mas na segunda estava lá para fazer o gol. Deu confiança para o time. A primeira chance foi essa. O Rafinha bateu mal e perdeu, mas não se abateu. 1 minuto depois, chutou certinho e fez 1-0 para o Barça. O Real também tem seu craque brasileiro. O Vini Júnior não fazia gol há 19 jogos. Escolheu logo um Real e Barça para acabar com a seca. E foi uma pintura. Ele chegou a 16 participações em gols em finais pelo Real. É o líder do clube junto de Cristiano Ronaldo, Benzema e Puskás. Daqui a pouco deixa o Robozão e companhia para trás. O primeiro tempo estava alucinante. Lewandowski botou o Barça na frente de novo. E o Real empatou nesse gol meio espírita do Gonzalo Garcia. No segundo tempo, o Rafinha fez o gol do título. A bola ainda desviou no Asensio. Barcelona, 3-2, campeão da Supercopa. Teve dancinha para tirar a onda no vestiário. O Rafinha também tirou a onda dele. Deu entrevista coletiva de óculos escuros. Ele pode, né? Gracias. Juliette, como dizem os jovens. O Rafinha e o Vini Júnior, olha lá, estão lá em cima na lista de maiores artilheiros brasileiros do clássico Real e Barça. O Vini está liderando com 8 e o Rafinha tem 7. A lista é pesada, hein? Olha a galera que tá ali. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Neymar, Romário. É isso. Já mudamos. Quem estava sem espaço no Real Madrid era o Endrick. Ele foi para o Lyon e já estreou fazendo gol, hein? Foi dele, inclusive, o gol da classificação do Lyon na Copa da França. O time venceu o Lille por 2-1. E aí, sorrindo. Vamos ver se você lote lembra dele, né? O Gabriel Martinelli fez 3 para o Arsenal na Copa da Inglaterra. O Arsenal venceu por 4-1 o Portsmouth. E os brasileiros estão brilhando na Europa. Vou lembrar que faltam 6 meses para a Copa, hein? Alô, Ancelotti. Vamos falar do Vasco, pessoal. O Vasco segue se preparando para a estreia no Campeonato Carioca. O Cruz Maltino joga na próxima quinta-feira, 9h30 da noite, contra o Maricá. E o Vasco não vence o Campeonato Carioca há quase 10 anos. Tem fila para ganhar o estadual também, porque na Copa do Brasil, um título nacional, o Vasco não vence
lá desde 15 anos, desde 2011, e a fila no Carioca vem desde aquele bi, 15 e 16. A gente está falando do Vasco? A gente vai lá pro CT Moacir Barbosa, tá rolando. Coletivo de apresentação, novo jogador, presença do Fernando Diniz, o técnico, o diretor de futebol, tá ali, ó. A gente tá vendo o Admar Lopes. Tá rolando, dá pra gente ouvir um trechinho. O Rojas sendo apresentado ao lado do Admar. O Diniz também tá na mesa. Vamos ouvir. Diniz não chegou ainda. E o Admar, uma análise daquele período, Admar, do ano passado, dos 8 jogos e 7 derrotas. A gente ficou meio que sem saber o que aconteceu naquele período por causa da queda do rendimento do time e até depois na Copa do Brasil, voltando sim a ter um ímpeto, uma vontade e chegando na final. E se me permite uma segunda pergunta, qual o número que vocês trabalham para esse elenco? De 30, 35 jogadores, você falou de enxugar um pouco a folha salarial e o elenco. Obrigado. Sí, creo que el fútbol brasileño es demasiado diferente al mexicano. Creo que como bien lo decía, el fútbol brasileño se adapta más a mi estilo de juego, a mi adaptación que tengo sobre el estilo de juego. Creo que como te lo dije, voy a sacar mucho provecho de esta liga. Creo que de mis compañeros aprender lo máximo. Esperemos que se dé todo de la mejor manera. Y bien lo decías, creo que el fútbol mexicano es un poco más pausado, un poco más lento. En cambio el fútbol brasileño se juega mucho más y creo que eso es una característica muy buena para la liga y para uno como jugador. O novo reforço vascaíno, tem outro jogador chegando também no Vasco, outro estrangeiro, o zagueiro uruguaio Alan Saldívia, desembarcou no Rio no fim de semana para assinar o contrato com o Vasco. O jogador saiu do Colo-Colo e vai se apresentar para a realização de exames nos próximos dias para assinatura de um contrato válido por 3 anos, com opção de renovação por mais uma temporada. Vamos ouvir o que o Saldívia disse para o BTB Sports na chegada. Ele falou do estilo de jogo dele. Vamos acompanhar? Tá aqui? Me gusta ir fuerte, es algo que me caracteriza mucho, ser fuerte, bueno, en los duelos, en duelos aéreos, lo que me toque y bueno, luego que actitud creo que también eso me caracteriza mucho. Después, bueno, eso creo que es parte de lo más fuerte que tengo y creo que es lo que me define un poco. Tá aí, portanto, o zagueirão Saldívia. O Fernando Diniz gosta desse jogador, indicou, né, para a diretoria, fez questão de ter uma boa saída de bola, zagueiro uruguaio, estava no Colo-Colo, o Rojas também, o garoto colombiano também é considerado promissor. Eu me baseio assim nas últimas contratações do Vasco no meio do ano, onde o clube foi muito certeiro, né? Trazendo o Cuesta, Robert Renan, o Andrés Gomes, o Barros voltou bem, enfim, com a ajuda do Fernando Diniz, a diretoria, eles trouxeram caras que viraram titulares e transformaram o Vasco realmente, colocaram o time num outro patamar. Fica uma esperança aí de serem certeiros também, com o Saldívia e com esse garoto Rojas, Tartar. Esse momento do Vasco está muito bem alinhado, né? Porque o Vasco não tem o mesmo capital, né, que o Flamengo tem, o mesmo poder, né, de mercado que o Palmeiras hoje se encontra, mas tem um corpo físico de DNA vascaíno, né? Então tem um Pedrinho, tem um Felipe, os caras que já tiveram dentro de campo e trouxeram um treinador que fala a mesma língua deles, que é o Diniz. E dentro de todo esse cenário que hoje se encontra o Vasco, eles estão conseguindo, chegou até uma final de Copa do Brasil, por muito pouco não conseguiram levar, né? Merecia, né? Até merecia, né? Foi até uma fatalidade ali, acabou acontecendo, mas faz parte do futebol. Mas esse ano, quem sabe, né? Com mais essas peças que o próprio Diniz observou o jogador, trouxe o jogador, já deve ter conversado. Então, assim, é um zagueiro que, por exemplo, é um expoente, né, dentro do futebol, um cara que vai se encaixar bem dentro dessas características. O Diniz já viu essa qualidade dele. Já conhece o jogador, né? Um jogador que sabe sair jogando, ele precisa desse. Tem o Robert Renan lá. E a zaga foi ali um ponto onde realmente o Vasco sofreu problemas, trouxe alguns jogadores. Até durante um certo período deu muito certo, mas depois acabaram deixando a desejar. Agora chega mais reforço e tem de tudo aí para vir com tudo aí no campeonato, com as chegadas pontuais desses jogadores.
E o Nuno Moreira apareceu só curtindo o domingão de praia no Rio de Janeiro. Cadê o Nuno? Aí nas imagens do português aparece jogando uma altinha e também fazendo fotos no Rio, 40 graus. Vida boa do Nuno Moreira, tá curtindo aí um momento de descanso, um momento de lazer. Pô, se eu tô andando na praia, vejo uma rodinha altinha com o Nuno Moreira, eu vou lá também brincar um pouquinho, né, Vini? Chama ele pro futevôlei, desafia. Ele provavelmente agregou nessa altinha. Essa altinha, né? ele vai ganhar da gente no futebol. Ele não chegou quebrando, não, porque aqui no Rio de Janeiro, quando você quebra, você logo tira. Se ele continuou, é porque a galera aprovou, mas brincadeiras à parte, não tem como. O cara é profissional, Rio de Janeiro, rapaz. Ontem o sol que fez aqui no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, não tá certo, tem que curtir mesmo, período de férias, e a gente sabe como é maravilhoso curtir as praias aqui do Rio de Janeiro. Morra de inveja, paulista. Juan Sforza pode deixar o Vasco da Gama e assinar com o San Lorenzo, da Argentina. De volta ao clube após empréstimo junto ao Juventude, o jovem não está nos planos da comissão técnica para 2026. Assim, conforme apurou o Globoesporte.com, o gigante da colina não deve se opor em uma possível negociação com os argentinos. O time planeja dar mais minutos ao volante e vê com bons olhos um novo empréstimo. Sforza chegou ao Vasco no início da temporada 2024, após se destacar com a seleção argentina na disputa do pré-olímpico. Apesar da expectativa, o jovem não conseguiu se firmar entre os titulares e perdeu espaço ao longo do ano. Para contratar o jogador, que era uma das grandes promessas do futebol argentino, o Cruz-Maltino desembolsou aproximadamente R$25 milhões. Atualmente, Sforza tem vínculo com o clube até final de 2028. A diretoria do Vasco da Gama realizou contatos recentes com Fortaleza para obter informações sobre a situação do atacante argentino Juan Martín Lucero. O jogador, que já se destacou com a camisa do Leão do PC, aparece como uma indicação do técnico Fernando Diniz, que vê no centroavante um nome interessante para reforçar o setor ofensivo cruz-maltino. Lucero é um dos principais jogadores do elenco do Fortaleza nas últimas temporadas, tendo papel decisivo em campanhas importantes do clube cearense, o que despertou a atenção do Vasco. O atacante tem contrato válido até o fim de 2027, com uma multa rescisória considerada baixa para os padrões do mercado, fator que aumenta o interesse do clube carioca. Apesar da sondagem inicial, até o momento o Fortaleza não respondeu oficialmente ao contato feito pelo Vasco. Internamente, a diretoria vascaína aguarda um posicionamento para avaliar os próximos passos e decidir se avançará ou não nas tratativas pelo jogador argentino. O nome de Lucero segue em pauta em São Januário, mas a negociação ainda está em estágio inicial. Bom torcedor cruz-maltino, agora eu quero saber de você. O centroavante argentino, Juan Martín Lucero, seria um bom reforço para o cruz-maltino? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.